Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Sejam bem-vindos a esse lugar de culto, de adoração a Deus. Você que nos acompanha de sua casa também, você é muito bem-vindo aqui acompanhando a transmissão do canal de nossa igreja. Que Deus também derrame graça sobre sua vida. Aproveite esse tempo aí na sua casa, não se distraia com a comodidade de sua casa. Você possa pegar a sua Bíblia para acompanhar a mensagem de Deus. Nós vamos dar continuidade à exposição do Evangelho de Mateus, como nós já temos feito. Nós estamos no momento da exposição das parábolas, e aí eu convido você a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Já vimos algumas parábolas, e vamos hoje estudarmos mais duas delas. Mateus, capítulo 13, versículo de 44 a 46. Mateus, capítulo 13, versículos de 44 a 46. Obrigado. Duas parábolas pequenas, mas assim como nós vimos no domingo passado, nós também vimos outras duas pequenas, que foi a parábola do grão de mostarda e a do fermento, que juntas queriam dizer a mesma coisa. Assim também, nesse momento, a parábola do tesouro escondido e a da pérola, elas também querem dizer a mesma coisa, e por isso nós vamos estudá-las juntas. Vamos fazer a leitura? Diz assim a palavra de Deus: o reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo o que tem e compra aquele campo. O reino dos céus é também semelhante ao homem que negocia e procura boas pérolas, e tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e a compra. Vamos orar mais uma vez. Deus querido, é com grande alegria que nós nos encontramos aqui mais uma vez, como sempre fazemos de costume, como convém aos santos, se reunir para adorar ao Senhor no dia do Senhor, de maneira que toda a tua igreja espalhada pela face da terra, neste momento, estão fazendo exatamente a mesma coisa. Te agradecemos, ó Deus, pelo imenso privilégio de adorar um Deus verdadeiro como o Senhor. Um Deus, como foi dito aqui, lido nos textos bíblicos, um Deus que é o Criador de todas as coisas. Esperamos, ó Deus, que o Senhor tenha recebido aqui os louvores que foram entoados ao Senhor. E te pedimos que neste momento o Senhor fale poderosamente aos nossos corações. Sabemos que o Senhor fala conosco, nossa individualidade, no recôndito das nossas casas. Mas também, ó Deus, sabemos que o Senhor fala no meio da comunidade, no meio do teu povo, onde tem 2, 3, muitos reunidos, o Senhor age e fala muitas vezes de forma especial no meio do teu povo. Pai, fala conosco nesta noite, pois sabemos que o Senhor fala e ministra aos nossos corações, mediante a tua palavra, pela ação do teu Espírito. Deus, faça isso nesta noite, nos dando compreensão, clareza, iluminando a nossa mente e tirando, ó Deus, toda a obscuridade do nosso coração, nos ajudando, ó Deus, a compreender a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Nos abençoa, Deus, fala conosco, não permita com que o maligno roube nenhuma das sementes que serão lançadas nesta noite. Assim nós oramos, pedindo ao Senhor que ela caia em terra boa e que ela possa, ó Deus, frutificar para a glória do teu nome. Oramos assim, no nome de Cristo Jesus. Amém. Amém? Amém. Ok, vamos aqui recapitular algumas coisas. É sempre importante a gente fazer isso. Tentarei ser o mais objetivo possível, mas é importante a gente fazer isso, para que possamos compreender o texto. Lembrando que todo o texto ele está inserido dentro de um contexto. E se nós perdermos o contexto de vista, nós teremos muitas dificuldades de compreender o que o texto significa. E nesse presente momento, Jesus está fazendo aquilo que ele iniciou a fazer quando começou o seu ministério. Ele está ensinando e pregando. Essa é uma característica do mestre.
Essa é uma característica de Jesus. Jesus, nós bem sabemos que enquanto esteve aqui, esteve 3 anos aqui nesta terra, e foi esse tempo do seu ministério, e ele se ocupou a fazer exatamente isso, a ensinar e a pregar. A ensinar e a pregar não sobre qualquer coisa, mas ensinar e a pregar sobre o reino de Deus. Afinal, a sua chegada, o pleroma, aquele momento em que Deus habitou aqui, Deus fez conosco, aquele momento em que ele veio para trazer o reino consigo, porque ele é o próprio rei, ele é o rei, ele traz consigo o reino e ele começa a ensinar as pessoas acerca deste reino. Então, uma coisa que você precisa de imediato entender, e que eu ainda não havia mencionado em nenhum momento ainda, mas que Deus me trouxe essa lembrança muito importante para nós. Há 2 reinos. Há 2 reinos que dividem e ocupam o espaço da nossa vida. Há este reino de mundo, do qual nós conhecemos. E na maioria dos seus aspectos, este reino, ele converge, ele é totalmente diferente, diverge, na verdade, do reino de Deus. Então nós vivemos em um mundo o qual o príncipe deste rei, que é o maligno deste reino, ele domina este reino. E é por isso que a Bíblia, ela, em diversos momentos, nos orienta a termos cuidado com os rudimentos do mundo, com as filosofias do mundo. E é muito importante nós atentarmos para isso. E Jesus, ele veio para nos ensinar sobre um outro reino. Sobre um reino que está para além deste mundo. Um reino eterno. Um reino onde ele mesmo é o próprio rei. E ele vem ensinar os seus discípulos acerca deste reino. E é muito importante para nós, como os discípulos do Senhor, aprendermos sobre o reino de Deus. Porque ele já foi instaurado. Ele já iniciou. E nós estamos contemplando o avanço deste reino a cada dia. Nós aprendemos que Jesus nos ensinou já nas parábolas que uma das formas de Deus avançar o seu reino aqui na terra é por meio de quê? Na primeira parábola, a parábola do semeador. O semeador, ele sai a semear. O que é a semente? É a palavra. Essa é uma das maneiras que Deus avança o seu reino, pela palavra. Porque nós fomos alcançados por essa semente. E o reino avançou. Aqui em Cascavel havia um tempo de obscuridade. E quando a palavra chegou, a palavra do semeador chegou, ela foi avançando o reino. E quantos hoje aqui nessa cidade já não foram convertidos, já não foram transformados por essa semente? E o reino vai avançando. E o reino vai avançando. De tal maneira que chegará o momento em que o rei descerá sobre as nuvens com os seus anjos e trará o seu reino de forma absoluta sobre essa terra. Portanto, aprendamos nós, porque fomos chamados para viver neste mundo, mas não nos rudimentos deste mundo. Fomos chamados a viver neste mundo, de acordo com os rudimentos do reino de Deus, com as verdades do reino de Deus. E, portanto, Jesus aqui está na metade do seu ministério, ensinando, pregando sobre o reino de Deus. E ele, como uma forma de ensino, começou a utilizar as parábolas. E você já bem sabe, já falei aqui algumas vezes, o porquê que Jesus usou as parábolas. Jesus usou as parábolas por 2 razões: para dar entendimento aos seus discípulos e, ao mesmo tempo, para ocultar as verdades do reino de Deus a um outro grupo. Pois, como ele já havia bem dito em Mateus capítulo 7, ele não queria mais dar pérolas aos porcos e nem aos cães. Ele agora restringiu a verdade do reino àqueles que de fato mereciam ouvir a verdade do reino. Aqueles que tinham sede de aprender, de ouvir, de crescer, de contemplar a beleza do reino de Deus. Então, essa era a razão pela qual Jesus falava por parábolas. Para dar entendimento a um grupo e, ao mesmo tempo, para cegar um outro grupo, como forma de juízo, como nós já bem vimos, como forma de juízo. E nem sempre os seus discípulos, embora Jesus falasse para o entendimento deles, para esconder de um outro grupo, nem sempre eles compreendiam as parábolas. Em diversos momentos era necessário Jesus chamá-los
de canto e explicar aos seus discípulos o real significado. Embora elas pudessem ser fáceis de compreensão, porque Jesus usava as ilustrações do dia a dia, mas as suas aplicações elas não eram tão bem compreendidas pelos discípulos. Eles entendiam o exemplo, mas eles não entendiam o que aquele exemplo significava para o reino de Deus, as suas aplicações. O que esse exemplo quer me dizer no campo espiritual, sobre o reino de Deus. Que aplicação isso tem na minha vida como um discípulo, como alguém que foi chamado a viver pelo reino de Deus. Então, Jesus, em diversos momentos, vai chamando seus discípulos e ensinando a eles sobre isso. Então, nós já aprendemos algumas coisas sobre o reino de Deus que Jesus já nos ensinou por meio das parábolas já contadas. Algumas verdades que nós já aprendemos de que Deus avança o reino por meio da pregação da palavra. A palavra lançada revela o tipo de solo que são os corações, como nós aprendemos. Aprendemos também, já até o presente momento, que o inimigo se levanta contra o reino de Deus. E ele se levanta de duas maneiras que foi visto nas parábolas. Primeiro, roubando a semente lançada no coração das pessoas. Segundo, plantando sementes falsas, que foi a parábola do trigo e do joio que nós aprendemos. E vimos no domingo passado uma outra verdade, um outro aspecto sobre o reino de Deus que ele quis nos ensinar na parábola do grão de mostarda e do fermento, que o reino de Deus é pequeno e em pouca quantidade, e que é preciso esperar o crescimento, a plenitude do reino. E aprendemos também que o reino é transformador. Transformador. Então nós aprendemos já essas verdades nas parábolas que Jesus nos ensinou até o presente momento. Vejamos agora essas duas parábolas e o que elas têm a nos dizer. E aqui a parábola é simples de entendimento e a gente vai ver uma por uma e depois nós vamos para as verdades, o que elas significam, o que elas não significam. A primeira, parábola do tesouro escondido. Vamos ler de novo, é pequeno. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordante de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Provavelmente, esse homem, ele era um trabalhador, e que ele estava a trabalhar no campo, porque se o campo fosse dele, se ele fosse o Senhor, ele não teria tido a necessidade de vender tudo o que tinha para possuir aquele tesouro. O tesouro já seria dele, porque foi achado no seu próprio campo. E aqui a parábola ela não se trata da questão da moralidade, porque por direito o tesouro pertencia ao dono do campo. E o texto vai dizer que ele, quando encontra o tesouro, o que é que ele faz? Ele esconde, né? Ele esconde o tesouro. O texto ele não quer tratar sobre essa questão da moralidade, né? Muita gente poderia dizer, isso é um mala, né? Isso foi esperto. A questão é, será que o dono do campo reconheceria o tesouro como um tesouro? Essa é a questão. Aquele homem reconheceu aquele tesouro como de fato é um tesouro. Porque o que essas parábolas irão querer nos ensinar é que o reino de Deus é algo precioso. Nós já vimos na última parábola, na parábola do grão de mostarda e do fermento, que ele é pequeno. E aos olhos de todo mundo, o reino de Deus é pequeno e, portanto, sem valor. E agora, Jesus quer nos ensinar que, embora pequeno, ele é o bem mais precioso. Mas nem todo mundo tem olhos para enxergar isso. Então, o texto ele não vai tratar da questão da moralidade, sobre o que ele fez de ter encontrado e ter escondido. O que de fato o texto está querendo nos ensinar é sobre o valor que aquele homem deu ao tesouro encontrado. Aquele homem, então, ele encontra o tesouro, ele esconde o tesouro, ele vai, vende tudo o que tem para comprar o campo. Não pelo campo, mas pelo tesouro que foi achado, escondido no campo. Então, essa é a ideia dessa parábola. Vejamos a segunda, porque elas, no fim, querem dizer a mesma coisa. Verso 45. O reino dos céus é também semelhante a um que negocia e procura boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vende tudo o que possui e
a compra. Então, diferente do primeiro, o primeiro parece que ele achou de forma ocasional, não estava esperando, estava no campo, trabalhando e encontrou. É como se ele tivesse achado mesmo. Mas o segundo não. Já é alguém que estava nessa procura, nessa busca. Era alguém que trabalhava e negociava pérolas. Então era alguém que tinha o hábito de procurar boas pérolas para poder fazer negócios. Era alguém que comprava pérolas por um preço X e vendia por outro. E obviamente era alguém que ganhava seus lucros em cima disso. Negociante é assim. Então esse homem era um negociante que vivia a procurar pérolas. Mas que chega um momento em que esse homem encontra uma pérola. Mas não é qualquer pérola. É a pérola das pérolas. É a pérola da qual ele nunca havia visto antes, de tal maneira que aquilo impacta a vida daquele negociante. É como se ele tivesse sido surpreendido. Eu nunca encontrei uma dessa. E ele ficou tão perplexo, tão admirado pela pérola encontrada, que o texto diz que ele vende tudo o que possui, ou seja, até inclusive as outras pérolas que ele tinha, para comprar esta única pedra que ele encontrou, a pérola das pérolas. Então, o que o texto, na verdade, as duas parábolas, elas querem nos ensinar é o valor que esses homens atribuem a algo. Ambos querem ensinar a mesma coisa. O sentido verdadeiro é unânime nas duas parábolas. Ambos encontraram algo de imenso valor. E ele então, Jesus vai dizer que o reino de Deus é semelhante a isso, a homens que acharam algo de imenso valor. Então, qual é a ideia central do texto? O que Jesus está querendo dizer? Está querendo dizer que o reino de Deus é algo que possui um valor inestimável, que não se pode comparar e que não existe nada que tenha valor maior do que o reino de Deus. Ele está querendo agora traçar valores. Se antes ele disse que o reino de Deus, um aspecto dele era pequeno, ele agora quer dar valor a isso. Ele usou antes uma medida de tamanho, agora ele quer dar uma medida de qualidade. Ele quer dizer que isso é extremamente valioso. Algumas coisas que essa parábola não significa. Em momento algum, o texto quer dizer que alguém pode comprar o reino de Deus. Porque as duas parábolas, elas dizem algo que esses homens fizeram. Eles compraram, o homem vendeu tudo que tinha e comprou o campo para poder ter o tesouro. E o outro vendeu tudo que tinha para comprar a pérola que ele havia encontrado. Então essas parábolas não quer dizer que o reino de Deus você pode comprar com alguma coisa que você tenha. A proposta do texto das parábolas não é dizer que o homem pode comprar o reino de Deus. Não é isso. A ideia das parábolas é dizer, na verdade, nos orientar que o reino de Deus tem um valor, e é um valor que valeria tudo o que temos, se fosse possível comprá-lo. Ele apenas quer medir o valor, quer expressar isso para nós. Mas em momento algum, Jesus está querendo ensinar que o reino de Deus pode ser comprado por nós. Porque esses homens compraram. Um vende tudo que tem, compra o campo para pegar o tesouro. O outro vende tudo que tem para comprar as pérolas. O reino de Deus não pode ser comprado por nenhuma riqueza desta terra. E nenhum de nós temos ou teríamos condições de comprar o reino de Deus. Na verdade, o reino de Deus, ele nos é dado de graça. É um favor imerecido. Mas lembre-se, ele nos é dado de graça porque alguém pagou um alto preço. Cristo pagou um alto preço. Só ele tem a prerrogativa de dar a quem quer de graça. Portanto, nunca esqueça disso. Não existe nada de graça. Se o governo te dá de graça é porque primeiro ele tomou de você. Não seja bobo. O governo nunca vai lhe dar nada de graça. Se ele te dá alguma coisa de graça, é porque ele toma primeiro por meio dos impostos.
E Jesus Cristo, ele nos dá de graça, mas ele pagou um alto preço para que nós pudéssemos receber alguma coisa do reino de graça. É por graça, não é por mérito, não é por nós merecermos ou termos comprado alguma coisa. Ninguém compra a salvação, ninguém pode comprar o reino de Deus. E nós lembramos muito bem daquela passagem do jovem rico, você lembra? Coloca aí para nós aí, por favor, o texto de Lucas capítulo 18, versículo 26. Isso depois que Jesus já havia dado aquela cortada federal no jovem rico. Você lembra qual foi a pergunta que ele fez? Bom mestre, o que posso fazer para herdar a vida eterna? Ele era rico. Então percebe, ele era rico. E a pergunta dele é: o que eu faço para herdar, para adquirir, para ter? E Jesus então dá aquela resposta bem dada para ele. E aquele homem sai triste, porque nada poderia, o dinheiro que ele tinha, a sua tristeza quando Jesus tocou no ídolo do seu coração, deixou aquele homem triste. E as pessoas que lá estavam, como diz o texto, e os que ouviram a resposta de Jesus, aquele homem, perguntaram a Jesus: sendo assim, quem pode ser salvo? Ora, se esse homem que é podre de rico, não pode herdar o reino de Deus, não pode comprar, não pode fazer alguma coisa, então quem pode ser salvo? Olha a resposta de Jesus. Pode passar. Mas ele respondeu: os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Ou seja, é impossível para o homem, por si só, fazer isso, comprar ou adquirir, mas para Deus é possível. E ele tornou possível isso para nós. Como? Morrendo na cruz, pagando naquela cruz um alto preço, para que nós pudéssemos receber esta salvação de graça. Para que nós pudéssemos receber a melhor parte do reino, que é o rei de graça. Mas para que nós recebêssemos de graça, ele teve que pagar um alto preço. Então, o texto não quer ensinar isso. As parábolas não significam que alguém pode comprar o reino. Essa é a primeira coisa que você precisa entender. A segunda, que alguns estudiosos vão dizer, é que a primeira parábola, a parábola do tesouro escondido, é que o tesouro é Israel e que a pérola, ela é a igreja. Alguns teólogos vão entender assim, de que o tesouro escondido é a nação de Israel e que a pérola é a igreja. É um tanto quanto estranho, porque quando você olha para o texto, nós bem sabemos que Israel não tinha valor algum em si mesma. Assim também como nós não tínhamos nenhum valor. Cristo não olhou para nós porque ele encontrou uma pérola. Não havia valor algum em nós. Não havia valor algum na nação de Israel para que Deus escolhesse a nação de Israel e escolhesse a sua igreja. Portanto, esse é um entendimento um tanto quanto estranho de afirmar que o tesouro escondido é a nação de Israel e a pérola é a igreja. Vamos ver dois textos para você ver aqui. Deuteronômio capítulo 7, versículos 7 e 8. Deuteronômio capítulo 7, versos 7 e 8. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo. Isso ele falando de Israel. Pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais. O Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Então, não era porque eles eram uma nação forte e poderosa que Deus escolheu a nação de Israel. Porque ele tinha algum valor, não. Na verdade, eles nem eram povo quando Deus escolheu aquela nação. Assim também com a igreja. Olha o texto de Romanos, capítulo 9, versículo 25 e 26. Romanos, capítulo de número 9, versículo 25 e 26. Citando o profeta Oséias, ele diz: assim como também diz em Oséias:
Chamarei povo ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. Versículo 26. E no lugar em que se lhes disse, vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Então a igreja, ela era um povo que não era o povo de Deus, mas que Deus chamou esse povo que não era seu povo, para não somente ser seu povo, mas também serem chamados de filhos de Deus. E isso foi Deus que fez em sua soberania. Aprove Deus a fazer assim. Então, nenhum de nós fomos chamados a participar do reino porque nós merecemos, ou porque havia alguma coisa especial em nós, ou porque nós éramos um tesouro e Deus achou esse tesouro, ou porque nós éramos uma pérola muito preciosa e Deus nos avistou. Não. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer coisas horríveis a nosso respeito. Na verdade, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, nós éramos inimigos de Deus, quando Deus decidiu, pela sua graça, nos alcançar. É exatamente por isso, pela condição deplorável que nós vivíamos e que estávamos. Porque é assim que o poder de Deus se manifesta. É quando Deus pega pedras brutas e Deus transforma. Porque o reino tem esse poder de transformar, de lapidar a vida. E Deus faz isso para que a sua glória seja manifesta. Só Ele é capaz de fazer isso. Portanto, o texto não quer ensinar isso. O texto é estranho dizer que o tesouro é Israel e que a pérola é a igreja. Portanto, na verdade, essas duas parábolas, o sentido é simples. E é essa verdade que eu quero que fique gravada na sua mente e no seu coração. Jesus quer ensinar as duas parábolas de forma unânimes. Elas querem dizer que o sentido verdadeiro é este, que ambos encontraram algo de imenso valor. E que o reino de Deus é exatamente isso, algo de imenso valor. A ideia principal dessas duas parábolas é mostrar que não existe nada de valor maior do que o reino de Deus. E nós precisamos compreender isso, ou nunca teremos as mesmas posturas que esses dois homens nas parábolas tiveram. Eu penso que o grande problema nosso é divisão. Como nós encaramos e enxergamos o reino de Deus? Qual o valor que nós damos ao reino de Deus? Qual é a importância que o reino de Deus tem na nossa vida? Será que a história desses homens é o retrato da nossa vida? De que nós encontramos e vemos no reino de Deus algo de maior valor para nós? Ou será que em nossas vidas outras coisas ocupam o lugar de valor maior do que o reino de Deus em nossa vida? Nós vamos meditar sobre isso. Porque podemos até afirmar que o reino de Deus ocupa um lugar de primazia na nossa vida, mas em nossas atitudes, em nossas ações, é perceptível isso. Porque a primeira verdade das posturas desses homens, a primeira postura que nós vemos na vida desses homens que eles tiveram é convicção de valores. É perceptível isso na vida desses homens. Que aquilo que eles encontraram, eles fizeram um juízo de valores. De tal maneira que aquilo que eles encontraram, de imediato eles perceberam que aquilo merecia tudo que eles possuíam. De que não havia nada que fosse maior ou que ocupasse alguma posição elevada do que aquilo que aqueles homens encontraram. Então, de imediato, nós aprendemos com aqueles homens essa postura. Eles tinham uma convicção de valores. Ambos estavam convencidos e totalmente convencidos de haverem encontrado algo de imenso valor. E não foi ninguém que disse para eles. Eles conseguiram perceber isso facilmente. Ambos se dispuseram a se desfazer de tudo que possuíam para tornar-se
possuidores das riquezas que encontraram. Talvez outras pessoas tivessem até estranhado a atitude desses homens. Rapaz, vocês vão vender tudo mesmo? Outros poderiam até julgar esses dois homens como tolos, por haverem pago tão elevada soma de dinheiro pelo campo e pela pérola. Outras pessoas poderiam dizer, esse campo não vale tudo que tu tem. Essa pérola aí que tu encontrou não vale tudo que tu tem. Talvez outros pudessem dizer isso, porque de fato, como eu disse, a questão nem se tratando da questão da moralidade do campo, será que o dono do campo reconheceria o valor que aquele homem deu ao tesouro encontrado? Porque a questão é essa. As pessoas não conseguem enxergar o valor do reino de Deus. Por isso, quando elas veem alguém dar o devido valor ao reino de Deus, muita gente estranha. Porque elas não conseguem enxergar o valor do reino de Deus. Porém, aqueles homens sabiam o que estavam fazendo. Eles não tinham nenhuma dúvida. Eles tinham a certeza de que estavam fazendo o melhor negócio de suas vidas. Aqueles homens não tinham nenhuma dúvida. Eles encontraram, se dispuseram a vender tudo o que tinha para adquirir aquilo. E eles não tinham nenhuma dúvida do que estavam fazendo. Estavam certos, seguros. E alguém só pode estar certo e seguro quando ele tem convicção de valores. Aqueles homens não estavam meio duvidosos, inseguros de fazer aquilo que fizeram. Eles estavam totalmente convictos. Eles foram impactados pelo valor do reino. Muitas vezes, como nós, quando às vezes a gente faz uma aquisição, eu sei que é diferente um pouco, porque às vezes a gente é meio tolo, né? Às vezes a gente é iludido e às vezes a gente acaba fazendo um investimento muito alto em alguma coisa que outras pessoas, rapaz, isso não vale isso tudo, né? Mas às vezes a gente queria tanto aquilo que às vezes a gente acaba metendo a mão pelos pés, né? E indo. Mas a ideia é que aqui aqueles homens, de fato, o juízo de valor sobre aquilo era verdadeiro. Aquilo de fato valia e muito mais do que aqueles homens poderiam dar. Não haveria a menor possibilidade daqueles homens estarem ou ficarem arrependidos posteriormente. Eles estavam seguros. E por estarem convictos do valor de alguma coisa, eles então tiveram a segunda postura, que segundo o texto, eles abriram mão de tudo. Mas abriram mão de tudo não de qualquer maneira. O texto nos ajuda a tirar algo precioso, que é dito no finalzinho do verso 44. E transbordante de alegria. E transbordante de alegria, ele vai e vende tudo. Aquele homem estava tão impactado pelo valor daquilo, que aquilo inundou o seu ser de alegria. De maneira que ele vendeu as coisas satisfeitíssimo, muito alegre, muito feliz, porque sabia que iria poder ter algo de muito maior valor do que aquilo que ele possuía. Então ele abriu mão das coisas, não com pesar, porque quem abre mão de coisas com pesar é porque não está convicto dos valores. Ele está inseguro. Porque quando ele está seguro, ele toma uma decisão firme. O seu coração não fica atribulado. Pelo contrário, ele está convicto, está seguro. E não somente esses homens estavam convictos e seguros, mas alegres, como alguém que encontra a melhor coisa da sua vida. Aqueles homens estavam alegres e felizes porque haviam encontrado a melhor coisa de suas vidas. Eles abriram mão de tudo, e não de qualquer maneira, mas com alegria. Você pode ver nesta simples ilustração a conduta de um verdadeiro cristão. Ele é o que é e faz o que faz, porque está totalmente convicto
de que vale a pena. É o que o mundo não consegue compreender, o porquê que muitos de nós abrimos mão das coisas para servir ao reino de Deus. Porque eles não enxergam o valor do reino de Deus. Para eles é tolice, para eles é uma perda de tempo, e como muita gente diz, isso não dá dinheiro. Eles não conseguem enxergar a grandeza do reino de Deus porque os seus olhos são afetados pelo reino deste mundo. Eles não enxergam as coisas na categoria do reino de Deus, só enxergam as coisas na categoria do reino deste mundo. Acha que o reino de Deus é negócio. Acha que o reino de Deus é uma porta para ele prosperar financeiramente. Ele não entendeu o reino de Deus. E por isso, quando ele vê alguém abrindo mão para o reino de Deus, para servir ao reino de Deus, para se dedicar ao reino de Deus, ele não consegue compreender. Porque ele tem problema de convicção e valores. Ele tem problemas de convicções e valores. Ele não consegue enxergar o que Billy Graham fez na sua vida, quando rejeitou os convites de trabalhar na política. Porque esse homem entendia que o cargo que ele ocupava como pastor era muito superior a qualquer outro cargo político que poderia ser dado a ele. E é o que eu sempre disse para minha mãe. Acho que hoje ela entendeu. Meu filho, você é tão inteligente, faça uma faculdade, você pode arrumar um outro emprego. Eu não encontro vocação maior e melhor do que essa a qual Deus me chamou. Porque eu dou valores ao reino de Deus. E aqui eu não quero menosprezar nenhuma outra vocação que não seja a minha. Mas eu não troco a minha por nenhuma outra. Por valores. Por valores que não é medido em reais. E isso move as nossas decisões. Isso move a nossa conduta. Isso move a prática da nossa vida. As nossas escolhas. Valores. Valores. Então você pode ver nessa simples ilustração a conduta de um verdadeiro cristão. Porque ele é o que é e faz o que faz. Porque está totalmente convicto de que vale a pena. É por isso que o cristão, quando ele recebe o reino de Deus, ele abandona o mundo, ele despede-se do velho homem, ele esquece-se das vãs companhias da sua vida passada, e ninguém consegue entender isso. Esse cara está maluco. Porque, na verdade, o convite de Deus para a nossa vida é exatamente isso. Quando nós conhecemos o reino de Deus, o que nós fazemos? Nós abrimos mão de tudo. Nós negamos a nós mesmos para abraçar aquilo que é mais precioso. Mas as pessoas não conseguem entender isso. Não conseguem enxergar. Acha que é loucura. Acha que nós estamos perdendo. Ele não entendeu que nós estamos ganhando porque achamos o tesouro. Achamos a pérola das pérolas. Você lembra de Mateus, que escreveu esse evangelho, quando ele encontrou o reino de Deus? Coloca aí Mateus capítulo 8, versículo 9. Esse Mateus aqui que escreve para nós. Olha o texto. Mateus capítulo 8, versículo 9. Não sei se é esse. Não, acho que eu troquei. Não é esse. Esqueci aqui agora, eu anotei errado. Mas a referência, nós pregamos sobre aqui, é o chamado 9:9, né? Coloca aí 9:9. Eu acho que foi só erro de digitação mesmo aqui. Pronto, é isso mesmo. Valeu, Biel. Partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Você percebe que o chamado de Deus para a vida desse homem, e nós sabemos que esse homem havia vivido uma vida inteira assim, em troca de ganhar dinheiro na vida que ele levava. Mas quando ele encontrou a pérola das pérolas, quando ele encontrou a Cristo Jesus, ele deixa tudo que ele vivia para trás e segue ao Senhor. E não somente essa é a história de Mateus, mas essa também é a história de Pedro, de Tiago, de André, de João. Coloca aí o texto de Mateus capítulo 4. Eu acho que é agora, verso 18 e 22.
Mateus 4, 18 a 22. Olha o que diz o texto. Caminhando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiam. Continua. Passando adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Então, eles no mesmo instante, deixando o barco e seu pai, o seguiram. O chamado é sempre esse. Esses homens encontraram. Eles largam tudo sem olhar para trás e vão, porque a entrega é essa. Eles reconheceram, encontraram valor em algo muito maior. Em algo muito maior. Mas não somente esses homens disseram isso, vários outros fizeram isso. O que dizer de Paulo? Coloca aí em Filipenses 3, versículo 8. O que dizer de Paulo? Ele diz: sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Você sabe o que é refúgio? Efésios. Merda no popular. Certo? Ele considerou toda a sua vida, todo o conhecimento, tudo que ele possuía, todo o status, todo o glamour que ele havia adquirido, como um grande fariseu que era. Quando ele encontrou Cristo, ele olhou para tudo e considerou: isso é fezes. Comparado ao valor do que eu encontrei. Comparado ao valor do que eu encontrei. E esse é o testemunho de inúmeros, se eu fosse passar aqui o dia contando, como eles encontraram o tesouro, a pérola. Agora, sabe por que eles agiram assim? Porque eles estavam convencidos de que Cristo é de valor muito superior e de que irá recompensá-los por tudo quanto tiverem deixado para trás. Coloca aí Mateus 19, 29. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Aqueles homens tinham convicções, não só de valores, mas também de recompensas em ter aquilo, em possuir aquilo, em ter aquilo. Eles viam em Jesus um tesouro de valor inestimável. Cristo é a pérola preciosa. E nisto consiste, meus irmãos, a fé verdadeira e genuína. Este é o sinal da genuína operação do Espírito Santo na nossa vida. Outrora, nenhum de nós dávamos nenhum valor ao reino de Deus. Se você está hoje aqui e coloca algum juízo de valores sobre o reino de Deus, é porque Deus trabalhou na sua vida para isso. Pode ser que ainda você precise ter a visão mais apurada. Talvez ainda esteja não tão claro para você o valor do reino de Deus. Eu quero fazer algumas aplicações para nos ajudar a trabalhar o nosso coração nesse aspecto. E a pergunta que eu quero fazer para a nossa reflexão é: qual valor e importância o reino de Deus tem e exerce em e sobre sua vida? Essa pergunta para a nossa reflexão. Qual valor e importância o reino de Deus tem e exerce em e sobre sua vida?
Deus sabe da resposta. Mas não somente devemos responder isso com palavras, mas principalmente nossas ações devem dizer o valor e a importância que o reino de Deus tem de fato em nossas vidas. É como o homem muitas vezes que diz que ama a sua esposa e bate nela. Ele é um mentiroso. Ele é um covarde. E muitas vezes nós dizemos que Deus é a coisa mais importante das nossas vidas quando o trocamos por muitas coisas. Que valor de fato o reino de Deus tem na sua vida? Não somente nas nossas palavras, mas que a nossa vida possa dizer, testemunhar a importância que o reino de Deus tem de fato em nossas vidas. O que você tem feito pelo reino de Deus? Você já parou para pensar por que Cristo nos salvou e nos deixou neste mundo? Cristo tem perspectivas para o reino. Cristo continua avançando o seu reino na terra. E Ele deseja fazer isso por meio de qual instituição na face da terra? Por meio da igreja. A igreja é a instituição de Deus na terra para avançar o seu reino. Portanto, quando eu digo igreja, eu estou me referindo a mim e a você. A mim e a você. Então a pergunta é, o que você tem feito pelo reino de Deus? E por favor, não me venha com aquele discurso medíocre de que você avança no reino de Deus sendo um bom cidadão. Pelo amor de Deus. Porque pagar tuas contas, ser honesto e um bom cidadão, até um descrente pode ser que faça melhor do que você. É assim que você serve o reino? Pagando tuas contas e sendo um bom cidadão e honesto? Deus não precisa de você assim não, porque o descrente pode fazer isso. A questão é, o que somente nós podemos fazer e que não fazemos? A questão é essa. Deus não nos colocou no mundo simplesmente para dar bom testemunho. Isso é o mínimo que podemos fazer, porque até descrentes fazem isso. Essa não é a maneira que Deus nos colocou aqui para servirmos no seu reino, avançarmos no seu reino. Meus irmãos, nós não podemos, em hipótese alguma, fugir da realidade do reino de Deus em nossas vidas. Eu penso que o grande problema é porque nós colocamos a nossa própria vida, os nossos próprios sonhos, as nossas idealizações acima do reino de Deus. É por isso que quando se referente ao reino, quando é algo referente ao reino, muitas vezes nós damos passos para trás porque a gente tenta encontrar desculpa nas nossas idealizações. Eu não posso servir o reino porque eu estou ocupado demais, porque eu faço isso, porque eu trabalho, porque eu tenho aqui, eu não tenho tempo. A gente sempre a gente coloca a nossa vida, o nosso sonho, as nossas idealizações acima do reino de Deus. E a gente acha que isso é desculpável na presença de Deus, que é tranquilo. O reino de Deus é maior do que eu. Ele é maior do que você. Ele é maior do que os nossos sonhos. Coloca o texto de Mateus 16, versículo 24. Mateus 16, 24. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Nós precisamos, para servir o reino, precisamos muitas vezes negar a nós mesmos. Negar a nós mesmos. Abrir mão, como esses homens abriram. Tem valor? Se tem valor para você, então a resposta de que isso tem valor é o desprendimento de tudo. E não com pesar. Mas esses homens venderam tudo, se desprenderam de tudo como? Com alegria.
com alegria. Não sirva a Deus com tristeza, com pesar. Porque você poderia estar fazendo outra coisa, mas está servindo ao Senhor. Está vendo, pastor? É por isso que eu não sirva. Pelo amor de Deus. Te converte. Para com isso. É como uma pessoa que diz, não, eu não vou ceiar porque eu estou em pecado. Deixa o pecado. Nós não podemos viver nessa desculpa interminável diante de Deus. O reino de Deus é maior do que eu, do que você, do que os nossos sonhos, do que as nossas idealizações. Por isso é o que você tem feito pelo reino de Deus. E deixa eu te dizer uma verdade. O reino de Deus é maior do que a tua família. Vamos ver alguns textos. Olha o texto de Mateus 12:50. Nós vimos ele nesse instante. Quando Jesus estava lá, que as pessoas... Lembra aquele contexto? Em que Jesus estava na casa e o pessoal disse que a família dele estava lá fora, querendo embaçar as coisas. Lembra? E o que foi que ele disse? Porque qualquer que fizer a vontade do meu Pai Celeste, esse é o meu irmão, irmã e mãe. Naquele momento nós aprendemos isso, que Jesus não estava ensinando que nós devemos desprezar a nossa família, mas Jesus estava ensinando que há juízo de valores sobre uma família em detrimento à outra. Jesus queria dizer naquele momento que o reino era mais importante do que a sua família sanguínea, que estava lá fora, impedindo Jesus de avançar o reino. De avançar o reino. O reino é maior do que a tua família, do que você, do que eu, do que todos nós. O reino de Deus é maior. Portanto, não usa a desculpa da tua família. Não usa a desculpa da tua família. Porque o reino de Deus é maior do que ela. Olha o que diz o capítulo 8, verso 21 de Mateus. Quando Jesus chamou discípulos, pessoas para segui-lo. Olha o que foi que um disse. E outro dos discípulos, ele disse, Senhor, permite-me primeiro sepultar meu pai. Ele colocou a sua família como algo que iria impedi-lo de seguir adiante, de obedecer à voz do Mestre, de avançar diante do reino. E muitas vezes nós fazemos isso. Colocamos os nossos filhos como muitas vezes uma pedra, colocamos as nossas relações, colocamos a nossa mãe, colocamos o nosso pai. Na verdade, nós colocamos muitas vezes a nossa família maior do que o que eles são. E às vezes queremos usar uma desculpa piedosa de que é a nossa família. Mas a nossa família não é maior do que o reino de Deus. Cristo não morreu pela tua família. Cristo morreu pela igreja. Cristo morreu pela igreja. Quem dera todos os nossos familiares sejam discípulos de Cristo. Mas a igreja é maior do que a nossa família. Porque quando Cristo voltar, Ele não vai vir buscar a tua família em específico. Ele vai vir buscar a igreja. Quem dera toda a nossa família possa ser achada e buscada por Cristo nesse dia. Mas o reino de Deus é maior. É muito maior. Olha o que diz o texto de Lucas, capítulo 14, verso 26. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. É Jesus quem está dizendo, não sou eu. Verso 33. Desse mesmo capítulo, verso 33. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. Essa é uma característica do reino em nós. Ele nos leva a uma disposição de desprendimento de tudo e com alegria pelo reino. Valores. Valores. Valores.
O reino de Deus deve ser a nossa prioridade em tudo. Lembra o que Jesus nos ensinou no capítulo 6, no verso 33? Clássico, versículo clássico, né? A gente quer memorizar a Bíblia. Mateus 6, verso 33. Buscai, pois, em primeiro lugar o quê? O seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Mas muitas vezes nós mudamos a ordem. Nós buscamos todas as coisas, e se sobrar tempo, a gente dá um lugarzinho para o reino. Quando a gente muda a ordem, o resultado também será modificado. A matemática de Deus é diferente. Porque na matemática convencional, 1 mais 2 é 3, e 2 mais 1 é 3, mas na matemática de Deus, não. Se mudar a ordem, vai mudar o resultado. Vai mudar o resultado. O caminho é buscar o reino de Deus. Por quê? Aqui Jesus está estabelecendo o quê? Prioridades. Prioridades. O que tem mais valor? O que devemos buscar primeiro? O que devemos gastar nossa energia? O que devemos ter a maior nossa ocupação? Isso é questão de valores. Valores. E aqui eu quero lhe dizer outra coisa importante. Embora o reino de Deus seja expresso de forma sublime na pessoa de Cristo, mas o podemos perceber para além de Cristo propriamente dito. Um exemplo, a igreja. A igreja é uma expressão maravilhosa do reino de Deus. Porque se Deus avança o reino por meio da palavra, e a palavra ela cai aonde? Nos nossos corações, e nós nos tornamos cidadãos da onde? Do reino. A igreja é uma expressão maravilhosa do reino de Deus. Então servir a Deus, servir a igreja é servir o reino. Lembrando nós que não podemos separar Cristo da sua igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. Quando você serve a igreja, você serve a Cristo. Faz parte do reino. Portanto, nada neste mundo é maior do que a igreja. Nem eu, nem você, nem a sua família, nem seus sonhos. Porque ela é o corpo de Cristo. Colocar algo acima da igreja é colocar algo acima de Cristo, porque a igreja é o corpo dele. É por isso que nós servimos ao Senhor e amamos servir ao Senhor aqui, porque é expressão do seu reino. É expressão do seu reino. Então a pergunta que eu faço a você é: o que você tem feito pelo reino de Deus? De forma direta. Deus te deu dons e talentos para você servir ao reino. Mas como você tem servido ao reino? Parece que nós temos muito mais prazer de servir ao reino deste mundo do que o reino de Deus. Porque foi colocado na nossa cabeça que se eu for trabalhar todo dia, sustentar minha família, pronto, eu estou cumprindo a minha missão no reino de Deus. Tá, não. Porque isso até um descrente faz. E talvez faça melhor do que você. Mas Deus nos chamou para algo além disso. E talvez a razão pela qual nós não estejamos fazendo é porque os nossos olhos ainda não conseguiram contemplar a beleza do tesouro e da pérola que é o reino de Deus. Estamos com reservas. Temos dificuldades para abrir mão das coisas. Temos dificuldade de nos desprender. Temos dificuldade de nos doar, de doar tudo para aquele que nos doou a sua própria vida. Como podemos afirmar que amamos o reino, amamos o rei deste reino, se com as nossas atitudes demonstramos outra coisa? Se demonstramos outra coisa. Eu quero levar à reflexão que essas parábolas, essas duas, ela nos traz valores. Nunca ache que é perda de tempo você servir ao reino. Porque como diz aqui a parábola, a suma dessas parábolas é isso. Esses homens encontraram algo de valor inestimável
De tal maneira que, de forma alegre, espontânea, vibrante, eles se dispuseram a abrir mão de tudo, porque reconheceram o valor daquilo. Mas sabe o que nós fazemos muitas vezes? Nós abrimos mão, com muita facilidade, das coisas do reino, para as outras coisas. Falamos que não temos tempo, deixamos de servir. Às vezes a gente não vem nem à igreja, porque a gente tem uma facilidade para abrir mão, inclusive da nossa própria relação com Deus, quando a gente quer alguma coisa. E nos nossos relacionamentos pecaminosos, abrimos mão da nossa comunhão com Deus para ter do amor que nós queremos. Abrimos mão muitas vezes da comunhão com o povo de Deus para outras coisas, para os nossos sonhos, para as nossas idealizações, e achamos que está tudo bem, que não tem nenhum problema, que está tudo tranquilo. Quando nós fazemos isso, nós estamos dizendo claramente os nossos valores. Isso aqui não tem valor. Vir para a igreja não tem valor, eu prefiro ficar na minha casa que eu estou cansado, passei a semana trabalhando. Isso não tem valor. Valor tem a minha rede, que me dá descanso. Você não entendeu o que de fato pode te dar descanso. A única coisa que de fato pode dar descanso à tua alma é aquele que disse: vinde todos que estáis cansados e sobrecarregados. E ele bateu no peito e disse: eu vos aliviarei. Não é a tua rede, a tua cama não. Eu vos aliviarei. É o rei deste reino que pode fazer isso na tua vida. E ele faz isso em meio à comunidade. E ele faz isso agindo no meio do reino, usando tua vida. É assim que ele trabalha no meio do seu povo. Mas muitas vezes nós abrimos mão disso tão facilmente. Porque talvez os nossos valores quanto a isso sejam os menores possíveis. Enquanto nessas parábolas, Jesus nos ensina que os valores são os maiores possíveis. Minha reflexão para você nesta noite é: reflita sobre sua vida. Você pode dizer que Cristo e que o reino de Deus é valioso na sua vida, mas se na sua vida você mostra outra coisa, é isso que de fato, é esse o valor que você tem dado. A reflexão que eu quero que você faça é isso. É você colocar diante de Deus com sinceridade e pedir ao Senhor para abrir os teus olhos. Porque o momento é agora de nós reconhecermos o valor disso. Seremos plenamente contemplados com o valor do tesouro e da pérola. Eu penso que o grande paradoxo da nossa vida é exatamente esse. Estamos correndo atrás dos maiores tesouros, das pérolas, quando ela já nos foi dada. Estamos tentando encontrar no mundo feito loucos, para cima e para baixo, cansados, tentando procurar nas coisas desta vida aquilo que só encontraremos nele e no seu reino. Talvez seja por isso que nós procuramos e nada dessas coisas consegue produzir alegria triunfante nos nossos corações. Porque só o verdadeiro tesouro pode produzir a verdadeira alegria no nosso coração. As outras são só passageiras, efêmeras. Mas a alegria do tesouro e da pérola verdadeira, ela é uma alegria que permanece e que alimenta a nossa alma. Eu quero lhe levar a uma oração neste momento. Com base nessas reflexões, aprendemos nesta noite sobre o valor real. O mundo não dá valor a isso. Estranho somos nós também, não darmos o valor devido a isso. E talvez seja esse o testemunho que damos aqui e fora. Talvez seja esse o testemunho que damos para os nossos filhos, quando falamos para eles que Cristo é a coisa mais importante da nossa vida, quando eles veem que não.
Quando eles veem que o nosso trabalho talvez seja a coisa mais importante da nossa vida, que vale a pena gastar toda a nossa vida e toda a nossa dedicação fora, no reino deste mundo, mas no reino de Deus, nada. Isso é um tempo para nós orarmos. Primeiro pedir a Deus para abrir a nossa mente e nos fazer enxergar o que aqueles homens enxergaram. O tesouro, a pérola. Que isso rasgue a nossa alma, nos trazendo alegria, nos fazendo enxergar como Paulo, de considerar todas as outras coisas como nada, comparado à sublimidade do reino de Deus. Nenhuma glória deste mundo se compara com a glória do reino. Nenhum rei deste mundo se compara com o rei do reino de Deus. Deus te chama hoje a servir ao reino, porque servir ao reino é servir ao rei do rei. Ele quer te usar no avanço deste reino, como semeadores. Fala com o Senhor, coloca a tua vida diante dele. Deixa o Senhor remover todas as desculpas que muitas vezes damos